A paz seja convosco, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio onde o mestre serve pão na brasa. O pão na brasa de hoje vai ser simples, direto, porém objetivo, e o tema é a segunda crucificação de Cristo. A segunda crucificação de Cristo. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 6, diz assim, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Isso está em Hebreus, capítulo 6, versículo 6. Eu não vou fazer menção do que vem antes, nem do que vem depois, por uma questão de ser direto e objetivo, tá? Mas se vocês lerem Hebreus, capítulo 6 todo, vocês vão ter maior clareza a respeito desse assunto, tudo bem? Eu quero a sua atenção para a palavra final de Hebreus capítulo 6, versículo 6, para a palavra vitupério. Quando nós vamos ver o significado da palavra vitupério, nós vamos nos deparar com a palavra opróbrio, que também pode significar ato vergonhoso. E também nós vamos, um dos significados da palavra vitupério é insulto. Então eu quero me agarrar a essa expressão insulto. Eu quero me agarrar a esta colocação insulto. E dentro desta palavra, dentro desse contexto, eu quero fazer a seguinte colocação. Quando insultam a palavra de Deus, quando insultam Jesus, o Filho de Deus, quando insultam o Espírito agir, o mover do Espírito Santo, simbolicamente falando, dentro disso que está sendo colocado, depois nós falaremos no literal de uma forma mais exegética, hermenêutica e aprofundada, mas fica comigo aqui no simbólico. Simbolicamente falando, estão expondo Cristo a uma segunda crucificação. Vitupério, insulto à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, mediante a essa segunda crucificação simbólica que é provocada por intermédio de insulto, calamachúria, de pessoas de outras religiões, a palavra de Deus é basta. A palavra de Deus é chega. Tu que te calabada sai. Parem de crucificar o Filho de Deus de novo com os vossos insultos. Porque quando você se prontifica a insultar a palavra de Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, o Filho de Deus Jesus Cristo, o agir, o mover do Espírito Santo, o ministro de Deus, a ministra da verdade, simbolicamente falando, você está crucificando o Filho de Deus pela segunda vez. E a palavra de Deus é basta. A palavra de Deus para vocês, independente da sua religião, da sua crença, você que se coloca como aquele, como aquela que insulta, calamachúria, o ministro de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o Filho de Deus, o Deus vivo, verdadeiro, o mover do Espírito Santo. Quando você faz isso, você está indo contra o próprio Deus, provocando de forma simbólica a sua segunda crucificação. Partindo do princípio de que Atos capítulo 9, quando Saulo perseguia os filhos de Deus, os servos do Senhor Jesus Cristo, o próprio Jesus se apresentou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porventura podes tu recalcitrar contra os aguilhões? Rapanto que te calavada sai. Se você quiser ter um entendimento mais aprofundado sobre o que é aguilhão, você pode, quando acabar este pão na brasa, ir aqui no canal, na série, e procurar a seguinte mensagem: as 7 verdades sobre o vaso escolhido, parte 1. Nela eu dou um estudo aprofundado a respeito do que é o aguilhão. Então, para nós começarmos a caminhar para o final deste pão na brasa, a palavra de Deus para cada um de vós que tem a coragem de insultar calamachúria, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o agir e mover do Espírito Santo e os ministros de Deus e as ministras da verdade. A palavra que Deus tem para vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando você assistir, é a mesma que Jesus deu para a mulher samaritana. Vocês falam daquilo que vocês não conhecem. Rapanto que te calabada saio. Não importa o quão você seja bom em história, não importa o quanto você seja bom no português. Eribara saio.
Não importa o quão você seja bom em estudar, em conhecer outros idiomas, não vou ser mais específico aqui por motivos de forças maiores. Mas se você não é um homem espiritual, se você não é uma mulher espiritual, você fala daquilo que não conhece, você fala daquilo que não entende, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Subiergnai quo devasto e deplas na bladastel. E eu encerro fazendo menção de uma verdade. Voltem a temer a Deus, ou encarem o terror e o assombro de sua ira. Assim diz o Senhor, para aqueles que se colocam como seu adversário. E eu encerro esse Pão na Brasa fazendo um apelo. Reflita sobre o que você tem falado, sobre o que você tem professado. Se você não gosta de um determinado homem, se você não gosta do posicionamento bíblico de uma determinada mulher, não siga nas redes sociais. Não leia o que ele posta, o que ela posta. É simples assim. Não tem por que arrumar confusão, não tem por que criar contenda. É só você simplesmente seguir o seu caminho. Então reflita sobre ser ético, sobre ser ética. Reflita sobre ser mais respeitoso, sobre ser mais respeitosa. Principalmente a respeito de pessoas que você não conhece. Se você nunca se assentou à mesa com ele, meu irmão, se você nunca se assentou à mesa e olhou nos olhos dela, você não conhece. Você não sabe quem é ele, você não sabe quem é ela. Se você não ouviu a história dele da boca dele, se você não ouviu a história dela da boca dela, você não conhece. Raponto que teco calabadasai. Estamos chegando ao final do Pão da Brasa. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva no canal. Curte para que essa palavra possa alcançar e promover conscientização a muitos outros. E até a próxima.